Como o senhor imagina hoje o cidadão brasileiro menos protegido pelo Estado, menos acometido pelo Estado, menos zelado pelo Estado? Para onde a gente está caminhando? Que sociedade é essa que a gente está criando para os nossos filhos e netos? Bom, o que eu vejo é o seguinte: nós temos, na verdade, dois tipos de cidadão no Brasil, né? Temos aquele cidadão que está bem empregado, possui um seguro-saúde privado, né? Mora no bairro que é um bairro mais ou menos seguro e tranquilo. Esse cidadão, ele vive, entre aspas, bem, porque ele tem acesso aos serviços e à proteção que ele precisa. E nós temos o resto da sociedade que está entregue. Não possui policiamento suficiente, porque não possui policiais suficientes, a maior parte dos estados, para realmente dar segurança a essa faixa da população. É uma população que luta para o emprego, muitas vezes não teve uma educação formal, não tem como adentrar no mercado de trabalho. Ela vai trabalhar em áreas como venda de produtos, vai trabalhar como autônomo, vai ser um empreendedor informal, na maior parte dos casos. E aí, então, essa faixa não vai ter um bom sistema de seguro de saúde, vai depender do SUS. O SUS, a gente sabe muito bem que ele não consegue atender a população brasileira. É preciso de uma reforma do SUS. Há lugares que ele funciona bem, há lugares que ele não funciona tão bem. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico melhor para que o SUS realmente funcione bem, de uma maneira mais eficiente. Há muitos recursos que são gastos e não tem retorno para a sociedade. Como é que esse recurso é gasto? Então, claro que se você quer um melhor atendimento, um sistema de saúde mais eficiente, você tem que fazer uma avaliação de como ele está funcionando. Então, isso é muito importante para que esse indivíduo de baixa renda, vamos dizer, que não tem acesso ao médico privado, possa chegar no SUS e ser bem atendido, o que não acontece hoje. Professor, na sua avaliação, quais atividades hoje que são desempenhadas pelo governo que o senhor, se tivesse o condão de transformar a nossa sociedade, colocaria dentro da esfera privada? Bom, em primeiro lugar, a gente tem no Brasil essa cultura de empresa estatal. Eu penso que as empresas, a grande maioria, deveriam ser privatizadas. Com uma ou duas exceções, talvez. Com exceção, talvez, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da própria Petrobras, que fez um trabalho excepcional, tem que ser reconhecido. O Brasil hoje é uma das referências mundiais na descoberta de petróleo em águas profundas. A gente não quer acabar com isso, mas as filiais da Petrobras já não fazem sentido e houve durante os últimos anos, já um processo de desinvestimento, de venda de muitas dessas empresas, na minha opinião, corretamente, para que você pudesse investir mais na área foco da empresa, que é justamente a descoberta de mais petróleo em áreas profundas. Agora a gente está tendo discussão sobre o Amapá, que é uma questão importante. Lá fora da Amazônia, né? Exatamente. Se vale a pena investir lá, até que ponto o meio ambiente vai ser ameaçado ou não, e a gente tem que ter um certo equilíbrio nesse ponto, agir com prudência, com muito equilíbrio mesmo. Com zelo, cuidado. Com zelo, porque a gente está destruindo algo que é um patrimônio nosso, né, que é a Amazônia. E aí, então, eu acredito que essas empresas estatais, elas poderiam ser privatizadas como a Eletrobras foi, na minha opinião, também, corretamente. E, aparentemente, é uma tendência do atual governo de tentar reverter isso, o que eu considero um grande erro. Outro ponto importante é o patrimônio estatal. O Estado possui um patrimônio muito grande de imóveis, empresas, ações, que ele recebeu, seja porque houve um processo falimentar da empresa, ou porque eram dívidas do indivíduo com o fisco, né, e acabou que ele se tornou proprietário desses imóveis. Não há por que manter esses imóveis, isso aí pode ser vendido. O Brasil hoje é a maior imobiliária do Brasil. Acaba virando um grande imobiliário, que é um desvio total de função. Então, isso tem que ser colocado no mercado para que o Estado até possa financiar casas para pessoas de baixa renda, que essas sim precisam e têm dificuldade de acessar o mercado. Então a gente vive realmente algo de cabeça para baixo, né? Os valores estão invertidos. O Estado, quando cria empresas estatais, ele está favorecendo uma classe média, ele não está pensando necessariamente no que o cidadão precisa. Então a gente tem que mudar o foco, focar menos das pessoas que já estão dentro do mercado e focar mais naquelas pessoas que estão com dificuldade em acessar o mercado, que são aquelas que são socialmente vulneráveis, que é a questão da inclusão social. A questão penitenciária, na sua interpretação, na sua visão,
poderia ser privatizada? Sim, eu acredito que é possível, há bons exemplos disso, mas é preciso discutir o modelo, né? Em qual modelo que a gente está falando, né? A maior parte dos modelos que existem você tem uma grande porcentagem de recursos do Estado que vão para essas empresas. E isso acaba também gerando uma distorção. Então, o ideal seria um modelo, vamos dizer assim, misto, né? Em que a empresa que se propõe a construir, ela tenha todo um projeto de fabricação de bens e produtos para que gere uma receita para ela também, para que o Estado não seja o único mantenedor daquele sistema penitenciário. Lembrando que, nesse caso, e que existem algumas penitenciárias, né, quando ela produz alguns produtos, né, que vão para o mercado, lembrando que esses produtos não podem ser exportados, né, que a Organização Mundial do Comércio não permite. Não permite. Mas, se você tiver produtos como bolas, canecos, etc., que são feitos dentro de um penitenciário, eles vão para o mercado e geram valor e não concorre de uma maneira desfavorável, que isso também é importante, já que as penitenciárias não vão pagar impostos, então senão você também não pode deslocar o empresário que produz aqueles bens, então tudo isso tem que ser muito bem pensado, mas eu acredito que esse modelo é positivo, poderia ser utilizado e seria bom para o cidadão. Professor, a última pergunta do debate seria a seguinte: o mundo, com o advento da internet, da TI, da IT, mudou. Sim. As empresas mudaram radicalmente a sua forma de gestão, a sua forma de existir. Empresas que não perceberam a evolução, tipo a Xerox e Kodak e outras mais, Hamilton, elas se dizimaram. E a gente vê hoje estados como a Estônia, como alguns países, que estão se digitalizando de uma forma extraordinária e trazendo o Estado para mais perto do cidadão. Como é que o senhor vê a polícia brasileira, a segurança pública brasileira, que hoje, em pleno século XXI, prescinde de uma ferramenta poderosíssima como a agregação tecnológica na sua atividade fim? Então, esse é um ponto muito importante, porque os grupos, as redes de criminosos, às vezes, estão mais bem armadas do que a polícia local. Não é? Então é preciso que a polícia acompanhe tecnologicamente o que está sendo feito no mercado para que ela também tenha acesso a carros potentes, no caso de uma perseguição, a armas inteligência de última geração, a um sistema de inteligência, salas de inteligência, né? Salas de situação, que não são todos os estados e municípios brasileiros que possuem, né? Algumas cidades já possuem sistemas de câmeras, né? Que fazem o controle da entrada de carros e saída de carros do município para, em caso de fuga, você conseguir identificar um carro em fuga, para que haja uma cooperação com a polícia de outros estados para que avise que um carro em fuga saiu do estado, está chegando no outro estado. Então isso, com um sistema de câmaras e de controle, seria possível. E realmente nós não chegamos nesse ponto ainda. É preciso investir mais também no aparelhamento da polícia brasileira, que, embora seja uma competência do Estado, acaba afetando os outros níveis também. Chegamos no caso do DF, que precisa de recursos da União, e muitos municípios também precisam, por sua vez, de recursos do Estado para ter um bom funcionamento. E a segurança pública no Brasil é atribuição só do Estado e da União? Oficialmente, na prática, na União, no município, sem ter as bases dessa estrutura necessária. Alguns municípios criaram as guardas municipais, mas os relatos que eu tenho ouvido pontualmente, não fiz nenhuma pesquisa nem nada, mas os relatos que eu tenho ouvido é que, de um modo geral, elas não têm funcionado a contento. Seja por um uso excessivo de violência, em alguns casos desnecessariamente, ou por o contrário, omissão, né, no momento que era mais necessário. Até porque a função da Guarda Municipal no Brasil, ela não é uma função de polícia. Exatamente. Ela é de guarda patrimonial. Exatamente. Então isso tudo tem que ser discutido, porque acaba que o cidadão que mora no município, não mora nem no Estado nem na União, ele mora no município, que é a realidade dele. Nos Estados Unidos, a segurança é municipalizada. Uhum. E o Estado americano como um todo controla 17.430 agências policiais com a maestria que a gente, aqui no Brasil, a gente não consegue perceber. O Brasil está precisando disso.